Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Outubro 2020, 35ª semana de Kardec. Por força das circunstâncias, os nossos encontros serão online, mas isso não afastará os nossos corações. Estaremos aqui todos juntos, vibrando muito amor e aproveitando muito de tudo que vai nos ser apresentado pelos nossos convidados. Este evento começa sempre com uma prece, há um momento musical e logo após a presença de um convidado querido que vem apresentar o tema da noite e que certamente nos fará refletir e pensar sobre coisas importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, vamos aproveitar. Um grande abraço. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luana. Eu queria agradecer pela oportunidade de tocar na Semana Kardec. Eu já fazia parte da mocidade do Centro Espírita André Luiz em Taubaté. Eu escolhi 2 músicas para tocar para vocês no piano. Espero que vocês gostem.
Deus, nosso Pai, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Jesus, nosso irmão, mestre e guia de toda a humanidade. Nesse instante, unidos através dos pensamentos, nós, encarnados e desencarnados, nos colocamos em sintonia com as vibrações mais elevadas e agradecemos pela oportunidade da vida. Possamos, através dos ensinamentos que nos serão trazidos com as lições do Evangelho, aprender um pouquinho que seja e nos melhorarmos. Pedimos humildemente o amparo, a proteção e a intuição aos benfeitores espirituais para sermos capazes de caminhar nessa jornada evolutiva na seara do Mestre Jesus. Com vontade, coragem, determinação, bom ânimo e, acima de tudo, com fé. Assim, acreditando que nossas preces são sempre ouvidas e que, de acordo com nossas necessidades de evolução, somos atendidos, num só pensamento e em um só sentimento, louvamos a Deus e a Jesus. Pedimos que a mensagem através da palestra de hoje chegue de mansinho e de forma clara a todos os corações e que todos nós, envolvidos nesse local, circunscrito no campo espiritual, sejamos amparados e protegidos pelos benfeitores espirituais em mais esse momento. O tema da noite, que certamente será de grande proveito a todos nós, possa nos ajudar no que tange ao nosso aprendizado e evolução. Assim, pedimos a Deus e a Jesus que abençoe, proteja e ilumine nosso aprendizado. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Boa noite! Boa noite a todos. Gratidão, oportunidade de participar da 35ª semana Allan Kardec. Este ano acontecendo virtualmente e sendo promovido pelo Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Agradeço ao presidente pelo convite, ao Carlos, e quero agradecer também ao Rony pelo suporte técnico que me prestou. O Rony é do Centro Espírita Zilda Gama, aqui no Morumbi, em São Paulo. Ok? Então vamos falar um pouquinho de Allan Kardec. Na verdade, lembrar um pouquinho de sua história, né? Então, Allan Kardec teve seu nascimento em 3/10 de 1804 e a sua desencarnação ocorreu no dia 31/3 de 1869, vitimado por um aneurisma. Vamos então seguindo. Aqui todos nós já conhecemos, né, do surgimento do Espiritismo. Ele aconteceu lá em Ribesville, em 31/3 de 1848. Antes de estar na França, ele passou pela Suécia, pela Suíça, pela Inglaterra, Alemanha, chegando na França então em 1854. O fenômeno das pranchetas, as cestas, quem estava se comunicando? Como que um objeto inanimado poderia elaborar um raciocínio lógico? Isso chamou então a atenção de Kardec. Ele precisava entender o que estava oculto a essas manifestações, isso chamando a sua atenção. E ele diz assim: olha, eu só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Então passou Kardec a procurar entender o que estava oculto à manifestação daqueles objetos inanimados, né? Muito bem. Após, em 54, foi quando Kardec tomou ciência desses fenômenos. 3 anos depois, nós já estávamos aí com o primeiro livro, 18/4 de 1857, veio à luz o Espiritismo através do Livro dos Espíritos, né?
não personificado na figura de Kardec, mas sim codificado por Kardec, ditado pelos espíritos. Então nós não temos a personificação em um nome propriamente dito, né? Esta primeira edição, ela trouxe 1.500 exemplares. Esses 1.500 exemplares foram vendidos em 2 meses, tá, gente? Então foi rapidinho e continha 501 perguntas. 3 anos depois, nós tivemos a segunda tiragem do Livro dos Espíritos. Já foi revisada e ampliada. De 501, ela passou para 1.019 perguntas. E na primeira tiragem, ele tinha uma anotação na contracapa, olha aqui embaixo, que estava escrito assim, olha, escrito e publicado conforme o ditado e a ordem dos espíritos superiores. Então, Kardec fez questão de dizer que esta obra estava sendo dirigida, ditada através dos espíritos e não era ele que estava criando e ditando esta proposta. Não é isto? O primeiro centro espírita, naturalmente, foi fundado por Kardec e teve o nome de Sociedade Espírita Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ela foi fundada em 1 de 4 de 1858. O espiritismo foi tomando corpo, né, pessoal, e começou a chamar a atenção, especialmente da Igreja Católica, que não via com os bons olhos esse crescimento, essa conversa de espíritos. Eles achavam que eles não aprovavam a necromancia, eles eram contra. A necromancia é a adivinhação do futuro através dos espíritos, através dos mortos. Isso não era visto com bons olhos. Os jovens médiuns, eles eram internados, ó lá, em hospícios, os adeptos, né? E os adeptos do espiritismo, eles estavam ameaçados de excomunhão. Então a Igreja Católica passou a perseguir os espíritas, de modo que aconteceu o Alto da Fé em Barcelona. O Alto da Fé em Barcelona aconteceu no dia 9 de 10 de 1861, onde o bispo Antônio ordenou que fosse queimado em praça pública 300 livros espíritas. E Kardec não se deixava bater. Kardec continuava, ele encontrava consolo no trabalho dele, nas cartas, na expansão, nos relatos que recebia das pessoas através da sua obra, através do seu trabalho. Então ele via que isso já estava dando frutos, isso deixava Kardec bastante feliz. Ele encontrava consolo no relato dos leitores do mundo inteiro, que atribuíam a seu trabalho o fato de não terem tirado as suas vidas em momentos que tiveram de desespero. Afirmavam que só desistiram do suicídio por terem lido o Livro dos Espíritos e entendido que a vida continua através dos tempos. Então aí já é um resultado muito positivo do trabalho de Kardec, né? O suicídio, gente, era uma preocupação de Kardec. Já na Revista Espírita de 1862, Kardec procurava estudar quais eram as causas do suicídio. Ele se queixava da ausência de registro que pudesse pautar aí a estatística, as causas do suicídio. Então, ele continuava com o seu trabalho, ele não se deixava abater. E aqui nós vamos ver, olha aqui, as suas obras. Então, a primeira obra que nós encontramos de Kardec é o Livro dos Espíritos, olha lá, número 1. Ele foi publicado em 18 de 4 de 1857, respondendo pela parte filosófica do Espiritismo. Já a sua segunda obra foi publicada em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Este livro teve origem na segunda parte do Livro dos Espíritos, ok, gente? Então, este livro saiu da segunda parte do Livro dos Espíritos e responde à ciência. Já o terceiro livro publicado foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi publicado em abril de 1864, corresponde à terceira parte, ele saiu da terceira parte do Livro dos Espíritos
e é a parte religiosa, por assim dizer, do Espiritismo. Gente, e o quarto livro, então, foi O Céu e o Inferno, publicado em agosto de 1865. O Céu e o Inferno foi extraído da quarta parte do Livro dos Espíritos, o primeiro livro nosso, né? E o quinto livro foi a Gênese, publicada em janeiro de 1868, e a Gênese saiu da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então aqui nós temos essas cinco obras, são 5 obras basilares do Espiritismo. Há quem diga que o Espiritismo tem um livro basilar, que é o Livro dos Espíritos, devido aos outros terem saído deste primeiro livro. Já outra parte diz que nós temos um Pentateuco espírita. O importante de tudo isso, acredito, é conhecermos a obra de Kardec, que procurou trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma mais didática, decodificando, por assim dizer, facilitando o nosso entendimento, mas que, sobretudo, adquirindo esse conhecimento, nós possamos vivenciá-lo, nós possamos ter a prática diária. Vamos seguindo aqui com alguns livros. Aqui, ó. Vamos seguindo, então, com alguns livros. Vamos na ordem aqui, tá bom? Para ficar mais fácil. O primeiro livro que nós vamos conversar com vocês chama-se A Prece segundo o Evangelho. Este livro reúne o capítulo 25 a 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? Já o segundo livro que temos são Obras Fundamentais da Doutrina Espírita. Este livro ele traz os artigos da Revista Espírita de 58 a 69. Vamos lá para o terceiro livro, Instruções Práticas. Aqui, olha, Instruções Práticas sobre o Espiritismo, né? Ele foi uma prévia ao Livro dos Médiuns, ele foi publicado em 1858, então ele serviu de laboratório para que acontecesse o Livro dos Espíritos. Gente, agora nós temos aqui este livro aqui, olha, estes dois. Aqui eu coloquei 2 nomes para vocês. Eu coloquei aqui embaixo, olha, folheto, né, informativo. Por que folheto informativo? Preocupado na divulgação do Espiritismo e que a população de baixa renda tivesse acesso ao Espiritismo, então sem prejuízo algum à obra até então realizada, Kardec começou a lançar folhetos informativos com informações pequenas. Tem folhetos que têm 17 páginas, tem folhetos que têm 100 páginas, a baixo custo, um custo assim bem acessível a esta população que gostaria de conhecer o Espiritismo, mas não tinha condições de comprar os livros. O próximo livro, então, é o Principiante Espírita. O Principiante Espírita teve a sua origem no livro chamado O que é o Espiritismo, no capítulo 1 e 2. Então, quem conhece o livro que é Espiritismo, conhece também este livro, Principiante Espírita. Vamos para o próximo livro. Aqui comigo. O próximo livro é O que é o Espiritismo, que eu acabei de comentar com vocês, que deu origem ao livro anterior. Então, é uma introdução aos conceitos espíritas. Obras póstumas que nós também conhecemos. Tem gente que coloca lá em cima junto com os livros, né, os 5 do Pentateuco, na sequência entra esse, né? Registrados, são os registros deixados por Kardec, é o que consta nesta obra, Obras Póstumas. Tivemos então a Revista Espírita de 1858 a 1869, foi ela que eu comentei a preocupação de Kardec já em 1862 com relação ao suicídio. E por fim nós vamos falar nós apresentamos o livro Viagem Espírita. Este livro Viagem Espírita, ele relata a viagem, a passagem de Kardec por 20 cidades, né, para saber como é que estava o Espiritismo, e tomar ciência em que pé estava o Espiritismo junto às outras cidades, às outras pessoas. Então ele relata essas viagens, essas 20 viagens, esses 20 lugares que ele passou,
e as 50 reuniões que ele pôde participar, ele pôde presidir. Então, nós temos estes livros para o nosso conhecimento, tá bom, pessoal? Vamos seguindo, procurando saber como é que aconteceu o Espiritismo no Brasil, quando ele chegou, quais foram os reflexos que aconteceram. Será que os espíritas aqui no Brasil também sofreram a perseguição da Igreja Católica? Qual foi, então, a história? Como é que ele chegou aqui? E ele chegou por onde, hein, gente? Vamos saber por onde? Ele chegou lá por Fortaleza, né? Então, ele chegou em 1857, 54. Gente, 54, logicamente, o Livro dos Espíritos não estava nem publicado. Então, chegou a notícia dos espíritos, desta comunicação dos espíritos, né? E isso foi publicado onde, pessoal? No Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, o Diário de Pernambuco e o Jornal O Cearense de Fortaleza. Qual foi o primeiro centro espírita brasileiro? Foi fundado em Salvador, como disse, na Bahia, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Em que data? 1/4 de 1858. Ele se chamava Grupo Familiar de Espiritismo, né? Em 1860, nós tivemos a publicação do primeiro livro espírita no Brasil. Ele foi traduzido por um francês, o livro é chamado Os Tempos São Chegados. Então, ele foi publicado aqui no Brasil. Depois disso, 8/7 de 1869, nós tivemos o primeiro jornal espírita, que foi o Eco de Além Túmulo. O Eco de Além Túmulo, gente, ele tinha 56 páginas, né? Ele tinha uma abrangência, as pessoas procuravam assinar, procuravam saber e ler este livro. Ele tinha alcance, gente, ele chegou a circular também em Londres, Madrid, Nova York e Paris, além de circular no Brasil. Então era um periódico muito importante porque trazia notícias do espiritismo aqui no Brasil. E vamos seguindo. Nós falamos que o primeiro livro, o primeiro periódico foi trazido para nós através deste homem. Quem é este homem? Luiz Olímpio Teles de Menezes, né, gente? Olha só, vamos saber um pouquinho dele. Ele foi professor primário, estenógrafo. Gente, estenógrafo é o mesmo que taquígrafo, que significa um modo abreviado de escrita, imprimindo velocidade, brevidade, né? Ele foi funcionário da Assembleia Legislativa, oficial da Biblioteca Pública da Bahia. Olha aqui, ele falava inglês, francês, espanhol e latim. Ele escrevia nos seguintes periódicos: Diário da Bahia, Jornal da Bahia, e a época literária ele publicou o romance Os Dois Rivais. Gente, nós tivemos um selo, tá vendo aqui, olha, em 1969, no centenário da imprensa espírita no Brasil. Então este selo trazia a imagem, trazia Luiz Olímpio Teles de Menezes, um nome importante, né, para o espiritismo. Então vale a pena a gente conhecer um pouquinho de quem foi essa pessoa. Vamos seguindo. Nós falamos que Kardec sofreu, então, perseguição na França por conta da Igreja Católica. E essa perseguição também chegou aqui no Brasil, né, pessoal? Então, em 1874, o mesmo Jornal do Comércio que noticiou os rumores da comunicação entre os espíritos fora do Brasil, ele também trouxe informações. Em 1874, o Jornal do Comércio acusava o espiritismo de produzir loucos. E olha uma das falas dele, né? Uma epidemia pior que a febre amarela, dizia um artigo na época deste jornal, né? Então, não era visto o espiritismo com bons olhos. Já em 1861, o bispo do Rio de Janeiro, Pedro
Maria de Lacerda, ele publicou um manifesto em que chamava os seguidores de Kardec de possessos, dementes e alucinados. Importante nós lembrarmos que foi Kardec, através do livro dos médiuns, que tirou os médiuns do rol dos loucos, explicando o fenômeno espírita, como que isso acontecia, como se dava. E uma vez que nós conhecemos o fenômeno espírita, nós conseguimos lidar com isso de maneira assim muito tranquila, não é nada sobrenatural, vamos dizer assim, né? É um processo que nós passamos por ele com conhecimento, trazendo tranquilidade, porque também existia o comentário de que a mediunidade fazia mal, deixava as pessoas loucas e que as pessoas não podiam mais parar. Allan Kardec, através do livro dos médiuns, trouxe todas as informações de como acontece a mediunidade, e sabendo como acontece, eu consigo conviver isso com naturalidade. Não existe essa conversa de que começou, nunca pode parar, né? Simplesmente o conhecimento faz com que eu tenha uma convivência tranquila com mediunidade, assim como eu tenho convivência com o trabalho, assim como eu tenho convivência com certos tipos de problemas, com certas questões de saúde, que medicadas nós passamos a viver com uma certa naturalidade, não é verdade? Então, Kardec nos tirou deste rol dos loucos, através do livro dos médiuns, trazendo a informação de como acontece a mediunidade e como nós podemos lidar com isso com tranquilidade, né? Então, possessos, dementes e alucinados é o que trazia, é o que dizia o bispo em 1881. Então, uma coisa ainda não estava muito boa para o nosso lado. Aqui eu quero fazer menção para vocês de um trabalho realizado pela doutora Alessandra Lamas Graneiro Luchetti. Este trabalho vocês podem encontrar na internet, tá, gente? Está disponível para consulta. Ela fez uma pesquisa junto a alguns centros espíritas, né, para saber como estava o espiritismo. Ela mandou correspondência a 504 centros. Entre as correspondências que voltaram e as que não conseguiram responder o questionário dela, apenas 55 desses 504 participaram e responderam. Ela chegou à conclusão, então, deixa eu falar para vocês também que este trabalho da doutora Alessandra, ele foi apresentado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, tá? Então, eles observaram que aconteciam aproximadamente 15 mil atendimentos por semana. Isso reflete a 60 mil atendimentos por mês, né, gente? Este atendimento, ele é maior, por exemplo, que a Santa Casa, que tinha 30 mil atendimentos por mês, e o Hospital das Clínicas, com 20 mil atendimentos por mês. Nós tínhamos 60 mil atendimentos por mês. Neste trabalho que a doutora promoveu, os principais motivos para a procura pelo centro espírita foram os problemas de saúde. Lá, em primeiro lugar, ela elencou depressão, com 45%, o câncer e doenças de maneira geral. Também foi mencionado dependência química, abuso de demais substâncias, problemas de relacionamento. Então, tudo isso ainda foi citado neste trabalho. E isso é muito importante para nós termos conhecimento dessa informação, porque isso vai reforçar o nosso trabalho junto ao Espiritismo, desde lá a recepção, né? Olha o perfil dessa pessoa que está lá na recepção, acolhendo, é o acolhimento diferencial. A pessoa que está lá no atendimento fraterno, ouvindo essa pessoa, emprestando seus ouvidos, para que ela possa desabafar, relatar o que está acontecendo com ela, e de maneira segura, comprometida, responsável, podermos direcionar para um tratamento, um acompanhamento mais oportuno para aquilo que aquela pessoa está relatando, né? E aí nós vamos ter o compromisso com a palestra, o compromisso com os cursos doutrinários, o compromisso com as atividades sociais que a nossa casa oferece. Nós temos que ter ciência disso, né? Então, se as pessoas estão nos procurando porque elas encontram uma possibilidade de solução para a sua problemática,
Isso não significa que nós aqui vamos resolver o problema dela, mas nós vamos ser um mediador, nós vamos ser aquele que vai dar o passaporte de acesso, mostrando para ela, trazendo o conhecimento de Kardec. Mas nós devemos lembrar, gente, que nós precisamos do acolhimento em primeiro lugar. Nós precisamos fazer com que essa pessoa se sinta bem, com que essa pessoa se sinta segura. Nós precisamos tirá-la daquele estado de ansiedade emergencial. E uma vez que nós conseguimos estabilizar essa pessoa, nós vamos então podendo apresentar gradativamente as obras de Kardec. Nós vamos então conversando com essa pessoa através do Vigiai e Orai, de reforma moral, mas a partir do momento que nós começamos a observar que essa pessoa está com a resposta mais positiva. Não adianta eu chegar lá, entregar todas as obras de Kardec para ela, no dia que ela chegou no centro, de estar arvorada, em desequilíbrio de diversas naturezas, Então eu preciso primeiro estabilizar essa pessoa, e aí gradativamente nós vamos apresentando Kardec através de suas obras. Então, o nosso compromisso é importante, é grande, junto a este público, 60 mil atendimentos nesses 50 centros espíritas aqui em São Paulo. Então, nosso compromisso é grande, né, gente? Como é que eu faço? É só impor a mão para fazer o passe, por exemplo? Ok, impor a mão. E o que está acontecendo nisso? Qual é o processo? Por que eu imponho as mãos? Então, preciso do estudo. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento transforma o homem. Eu preciso deste conhecimento e eu preciso vivenciá-lo. Eu preciso da prática, Então, esses números acabam nos alertando que os atendimentos, como foi apresentado nessa pesquisa, na Santa Casa 30 mil, no Hospital das Clínicas 20 mil, nós estamos com 60 mil. Lógico que nós estamos em tempo de pandemia, Nós não temos a casa aberta, estamos tentando virtualmente atender este público que tanto necessita e busca o Espiritismo. Vamos embora aqui. E hoje nós somos aproximadamente 3,8 milhões de espíritas. Isto segundo o censo de 2010. Aconteceria outro censo agora, 2020, entre agosto e outubro. Naturalmente, por conta desta pandemia, este universo aí não está sendo mexido por enquanto, tá bom? Então fica valendo pra gente essa informação ainda. 10 anos atrás, 3,8 milhões de pessoas se declararam espíritas. Nós temos aproximadamente 14 mil centros espíritas. Por que eu digo aproximadamente? Porque esse número pode variar, gente. Nem todos os centros espíritas são filiados à Federação Espírita Brasileira. Nem todos eles têm uma parceria, estão afiliados às USES. Então, é um número estimado. Tá aqui ele, 14 mil, ia falar 1.400, eu falei, não, é muito pouco. Então, 14 mil centros espíritas. Nosso compromisso com o Espiritismo. Se Kardec, na primeira edição, disse que o livro estava sendo ditado e orientado pelos espíritos superiores, o nosso centro espírita deve estar sendo ditado e orientado pelos espíritos superiores, e nós somos os medianeiros, e que possamos nos despir do orgulho de que a nossa mediunidade, o nosso trabalho é de suma importância. Os espíritos precisam sim da nossa mediunidade, do nosso trabalho, mas se não for comigo, Rosângela, vai ser com o seu João, vai ser com Francisco, com a Maria, com o Raimundo, com o José. Ok, pessoal? Então, nós estamos ali para servir, e vamos servir com humildade. Humildade. Nós somos um elo, e nós vamos somando junto os companheiros da casa espírita. Então, este elo que faz uma luz, quando ele é somado, ele faz um holofote. E aí nós vamos conseguir acolher, atender, amparar maior número de pessoas. Não existe mediunidade melhor ou pior. Não existe função melhor ou pior na casa espírita. Todas elas vão compor o sucesso ou o fracasso de um trabalho. Vai lá, coloca lá na sua recepção uma pessoa que não tem perfil para isto, que não é acolhedora, que não tem uma boa comunicação, para você ver como isso vai impactar.
colocam essa pessoa que não tem empatia, que não tem comunicação, que não tem boa relação, na secretaria do Centro Espírita. Eu já tive relato de Centro Espírita que teve a queda de 60% das contribuições mensais e eles ficaram buscando a causa de uma queda e eles chegaram à pessoa, nesse caso era funcionária, não era voluntária, que estava na secretaria. Então as pessoas evitavam de ir até lá pela grosseria, a forma mais grosseira que a pessoa se comunicava. Então não é o perfil, não pode ter um tipo de gente assim. Eu posso colocar outra pessoa e essa pessoa eu posso aproveitar em outra função, em outra atividade. Tá bom, gente? Então, da recepção à presidência da casa, nós somos este elo que vamos compor este holofote. O que você fizer de errado vai impactar na casa. O que você fizer de positivo vai impactar na casa. Portanto, qualquer atividade e qualquer mediunidade que nós tenhamos, com certeza elas vão contribuir para o sucesso ou fracasso das nossas atividades no Centro Espírita. Quando eu digo fracasso, gente, é uma casa espírita que é alvo de muitas queixas, né? Em que as pessoas se queixam da ausência de acolhimento, de que não conseguiu fazer curso, que o curso que foi ministrado não foi bom, enfim, são queixas dessa natureza, tá bem? Nós sabemos que não conseguimos agradar a todos e este não é o nosso propósito. Sabemos que também na casa espírita encontram-se espíritos imperfeitos, tá bom, gente? Estamos elaborando as nossas asas da perfeição. Então nós temos que considerar isso também. Vamos embora. E aí nós vamos lapidando, né, um jeitinho, com paciência, com amor, com diálogo. Falando em diálogo, eu quero dizer outra coisa para vocês. Elogie em público, repreenda individualmente. Nós não podemos expor as pessoas. Na verdade, você gostaria de ser exposto? Então, toda vez que tivermos uma questão para resolver com o trabalhador da casa, nós podemos fazer isso em reservado, que nós possamos chamá-lo para saber o que está acontecendo, não em positivo, né? O que está acontecendo? Nós observamos isso, você está com alguma dificuldade, alguma necessidade que nós podemos tentar te ajudar, entendeu? Por um diálogo, não você acusando, né? Não, é esse diálogo que já é uma situação difícil, delicada, né? Então nós temos que ter muito jeito para tratar disso. Vamos embora. Em 2020, hein, gente, como é que está o espiritismo? E aí nós temos um cenário, nós temos algumas posturas, alguns cenários assim não tão favorável. Alguns, note que eu disse alguns, eu não disse todos, né? Então, esse aqui serve só de um alerta para observarmos o nosso grupo, para observarmos o nosso movimento, para nos posicionarmos ou fazer uma avaliação daquilo que estamos fazendo agora, se é assertivo ou não, até onde é assertivo ou não. Então, a nossa proposta é essa. Então, nós ouvimos ainda algumas pessoas dizendo que acredita que Allan Kardec esteja ultrapassado. E eu pergunto, ultrapassado como e onde, se até hoje nós não conseguimos entender e, sobretudo, vivenciarmos as obras de Allan Kardec. E Caibar e Eurípides, retrógrados, né, grandes nomes do espiritismo, né, que trouxeram um trabalho incrível para nós. Então, até onde isso está ultrapassado, né? Até onde isso não está bom? Há os que comentam ainda que Chico Xavier foi o deturpador do espiritismo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós divulgamos, com aquilo que nós falamos. Eu vou chegar lá embaixo agora. Divaldo Pereira Franco, senil. Senil foi a palavra melhorzinha que eu encontrei diante de alguns comentários tão negativos, pejorativos que nós vimos, né? Hoje nós criamos o espiritismo de esquerda e de direita. Veja só onde nós estamos. E falamos e escrevemos pautados em achismo. Então essas são algumas das questões que nós deveríamos analisar. Então primeiro, vamos respeitar a história do outro, né? Caibar, Chico, quem mais eu falei aqui? Caibar, Chico, Eurípides, Divaldo. Quem foram estes nomes? O que eles fizeram? Eles serviram, não é verdade?
E nós não estamos falando de perfeição, nenhum desses nomes, porque aqui é uma escola de espíritos imperfeitos. Quem precisa ser experimentado é porque ainda tem alguma imperfeição. Ele pode estar aqui em prova e expiação. Qualquer uma das duas denota a inferioridade moral do espírito que está aqui estagiando. Então nós não podemos pautar pela perfeição destes nomes que nós falamos e nem de nós que estamos aqui tentando aprender e vivenciar. Mas significa dizer que nós precisamos avaliar a nossa postura. Nós é que ditamos as normas ou nós estamos sob a direção dos espíritos benfeitores? O nosso estudo e, sobretudo, a nossa vivência. Gente, não adianta ficar gritando, não adianta ficar fazendo barulho, né? Qual é a nossa parte? O que nós estamos vivenciando? Qual o exemplo? Qual o legado que nós estamos deixando? Disso tudo que nós estamos aprendendo de Kardec, né? Então nós precisamos observar isso. Aí, olha, então com tudo isto, fica para trás a máxima: fora da caridade não há salvação, né? E isto é o que faz o homem verdadeiramente feliz. O que faz o homem verdadeiramente feliz é o número de pessoas com as quais ele se preocupa. Isso serve para a nossa reflexão. Onde está isso, hein, gente? A Nete Guimarães que faz essa menção. Então, está no Centro de Estudo da Mente Saudável, denominado de Grande Estude. E ele chama assim, olha, o que o ser humano precisa para ser feliz? Foram 80 anos de pesquisas aos jovens da Universidade de Harvard, né? E a conclusão que eles chegaram, que o que verdadeiramente faz o homem feliz é a quantidade, o número de pessoas com as quais ele se preocupa. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Quantas pessoas você se preocupa? Este estudo foi dirigido pelo Dr. Richard Davidson e por Daniel Kahneman, tá bom? Então ele está aí disponível para que vocês possam pesquisar e para que vocês possam estudar. Então nós temos que colocar o nosso foco onde? Se Kardec está ultrapassado, ou se nós entendemos a proposta de Kardec, se sobretudo nós estamos vivenciando, né? Isso sim faz o homem feliz, isso evita dor, isso evita sofrimento. Servir é melhor que ser servido. Quando eu estou servindo, Jesus, através dos seus benfeitores, está cuidando amorosamente de mim. E nós não estamos fazendo isso por uma troca. Nós estamos fazendo isso pela prática e vivência do Espiritismo. E isso vai nos fazendo pessoas melhores. Então, quanto mais nós começamos a nos envolver nesta atividade de servir aos nossos irmãos, nós vamos entendendo que a situação vai ficando melhor, nós vamos ficando pessoas melhores, vamos despertando consciência para muitas coisas que não tínhamos conhecimento. E para aqueles que tentam causar, fazer barulho de esquerda e de direita, tá certo, tá errado, fez ou não fez? Eu vou contar então para vocês uma fábula atribuída a Esôfago, né, um fabulista grego que foi escravo, Esopo, né? Então, um dia um pai convidou o seu filho para irem de maratona a Atenas a pé. O seu filho aceitou com entusiasmo esse convite do pai e disse assim: poxa, que bom, meu pai. Quem sabe eu não vejo os ilustres sábios que discursam na Ágora de Atenas. Então ele aceitou com bom grado o convite do seu pai, até porque ele gostaria de ver também os sábios que discursavam. E eles foram caminhando, observando a natureza. Depois de um certo tempo, eles pararam para descansar debaixo de frondosas árvores à beira de um riacho. Se fartaram de beber água e então desceram sob as sombras daquelas árvores, ouvindo a melodia dos pássaros. Em meio à melodia dos pássaros, nesse inteirinho, também se ouvia um barulho. Então o menino apurou os seus ouvidos e disse: esse barulho deve ser uma carroça. Isso mesmo, disse o pai do menino, é uma carroça vazia. E o menino então perguntou a seu pai: mas papai, como o senhor pode saber se a carroça está vazia se ainda não a vemos? E o pai respondeu ao menino: ora, meu filho, é muito fácil saber se uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia
é a carroça, maior é o barulho que ela faz. Ok? Portanto, o nosso querido professor Rivail, que falava 6 idiomas, ministrava aulas de matemática, química, física e astronomia. O admirável pedagogo que propôs uma revolução no sistema educacional da França, também da Alemanha, né? Escrevia para ensinar e não para catequizar ou converter ninguém. Então, que possamos, para ensinar, nós precisamos aprender. Vamos respeitar o Espiritismo, vamos respeitar Kardec. E aqui fica a minha gratidão ao Centro Espírita André Luiz e a todos vocês pela oportunidade bendita de falarmos de Kardec. Paz e luz a todos. Uma semana brilhante, que Jesus de Nazaré seja o nosso norte, o nosso mestre, o nosso guia. Que tenhamos sabedoria para que possamos ser mais assertivos, que possamos aprender a fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber, que possamos aprender a calar, que possamos aprender a ouvir, que possamos aprender o valor da alegria, o valor da gratidão, que possamos aprender a amar e desta maneira, então, vivenciarmos em nosso dia a dia o Evangelho do Cristo, continuando os estudos da obra de Kardec e vivenciando, porque nós também damos testemunhos da nossa fé através das nossas atitudes, que elas têm que ter ressonância com aquilo que nós falamos, ok? E os espíritos benfeitores, Jesus, as pessoas observam, né? Então não adianta falarmos uma coisa e pregarmos outra, que possamos ter essa ressonância na condição de aprendizes que ainda somos, né? Esses espíritos imperfeitos. Minha gratidão a todos e que sejamos sob a luz deste querido amigo e a nossa gratidão a Allan Kardec, este homem singular que apresentou a nós o Espiritismo. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.